Olá, crianças! Que a paz esteja convosco! Enfim, estamos aqui na nossa primeira videoaula. E o que é uma videoaula? É uma aula em forma de vídeo. Vocês estavam ansiosos pela nossa primeira videoaula, né? E eu também. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês, crianças. Vocês já oraram hoje? Já falaram com Deus? A oração é o meio que nos comunicamos com Deus. Quem já fez sua oração, parabéns. E quem não fez, está na hora de orarmos, de falarmos com Deus. Então, fechamos nossos olhinhos, abaixamos a nossa cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nesse dia de hoje, Senhor, pedimos que o Senhor possa estar abençoando a todas as crianças que estão acompanhando o canal Crescendo para Cristo e as suas famílias também. Que a semente da Tua Palavra possa ser depositada em seus corações e possa crescer, se tornar uma grande árvore e dar muitos frutos, Senhor. Abençoe a todos que estão acompanhando e aqueles que ainda ouvirão essa videoaula, Senhor. Que a Tua Palavra encontre morada nos seus corações. E agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela semana abençoada, pelo pão de cada dia, pelas vestes, o ar que respiramos. Tudo que o Senhor tem nos concedido é muito bom e nós somos gratos. Agradecemos por tudo e te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, gostaria de mandar um grande beijo para todas as crianças que mandaram um vídeo para o nosso canal Crescendo para Cristo. Eles ficaram lindos, parabéns a todos que participaram. E parabéns também a quem se inscreveu no canal Crescendo para Cristo. A equipe espera que todas as aulas venham acrescentar na vida de vocês, tá bom? E antes de iniciarmos a nossa revista Infanto-Juvenil, a equipe Crescendo para Cristo achou importante trazermos alguns assuntos que irão auxiliar no entendimento melhor da nossa revista. Mas é necessário que vocês corram para adquirir a revista Infanto-Juvenil, porque as aulas em breve irão começar. E para as aulas, vocês precisam do caderno em mãos para poder colorir, fazer os questionários, as atividades, acompanhar o estudo e muito mais. Então peça para um adulto entrar em contato e adquirir a sua revista Infanto-Juvenil, tá certo? A aula de hoje eu preparei com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem, crianças. E podem participar conosco, podem mandar um alô para as professoras, através de um grupo Crescendo para Cristo do WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo, se vocês quiserem entrar nesse grupo. E também através do e-mail, tá certo? Vocês podem mandar um alô, um pequeno vídeo, um desenho, as atividades para participar com a professora do outro lado. Esse grupo ele é exclusivo das atividades Crescendo para Cristo, então não é permitido outros assuntos no grupo, a não ser a respeito das lições. Se tiverem alguma dúvida, podem fazer a pergunta no grupo ou mandar por e-mail. Assim que possível, durante a semana, eu passarei por aqui para responder ou mandar um beijinho para aquelas que participaram, tá certo? Então vamos para o estudo de hoje? O estudo de hoje, como eu falei, é muito importante, a base da nossa fé e a base também das nossas revistas Infanto-Juvenil. Sabe qual é o assunto? Vamos lá? Isso! O estudo de hoje é Escrituras Sagradas, ou mais conhecido a respeito da Bíblia. Falaremos a respeito da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Teremos um pequeno estudo e também depois curiosidades. Vamos iniciar o nosso estudo em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém? Crianças, no iniciar desse vídeo, nós falamos com Deus através da oração, né? Mas Deus sempre falou com o homem, com a mulher ou com a criança.
Deus sempre falou com a humanidade. No início de tudo, Deus falava com Adão. No final do dia, Deus sempre vinha ali no jardim do Éden falar com Adão. Depois, Deus falou, por exemplo, com Noé, instruindo a construir aquela grande arca, e Deus também falou com uma criança. Vocês lembram que criança era essa? Samuel. Samuel era muito pequeno e Deus falou com ele. Então, em todo o decorrer da história, Deus escolheu homens ou mulheres ou crianças para poder transmitir a sua palavra, a sua vontade. E nos dias de hoje, Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras, ou Escrituras Sagradas, a conhecida Bíblia. Lá tem toda a vontade de Deus para nós, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Lá está escrito muitos episódios que aconteceram no passado, para o nosso conhecimento foi escrito. Vocês sabiam disso? E deixa eu te perguntar, vocês estão estudando aqui conosco? Mas vocês estão com a Bíblia na mão? É importante acompanhar depois os versículos que eu falarei e vocês acompanharem lá para ver se a Pro falou está certo. Esses homens e outros que ouviram a voz de Deus registraram em diferentes materiais da época para não se perder com o passar do tempo. Então, Moisés registrou tudo o que ouviu do Senhor, o Senhor ditou leis a Moisés e foram usados diversos materiais. Em cada época era um tipo de material. Um exemplo, os 10 mandamentos. Quem lembra em que material foi escrito os 10 mandamentos? Ah, isso mesmo. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus. Deus escreveu em tábuas de pedra que era durável. Então, assim como Deus escreveu também, os homens registraram os acontecimentos, a vontade, aquilo que ouviram de Deus e acontecimentos de sua época. Tivemos registrado através dos pergaminhos, papiros, pedras, cerâmicas e muito mais. Vamos conhecer alguns dos materiais? Vocês estão vendo essa plantinha aqui? Essa plantinha é o Cipérios papyrus. O papiro é lá da antiguidade. Tinha em abundância essa planta no rio Nilo, lá no Egito. Então, o papiro era feito através dessa planta, que era abundante no Egito. Era enrolado e só se utilizava uma vez. Então, o papiro só dava para ser utilizado uma vez. Era produzido através dessa planta. Era difícil e também era caro para poder fazer o papel através dessa planta, que era o papel por nome papiro. Eu vou mostrar para vocês uma escrita utilizando o papiro. Aqui é uma escrita egípcia. Então, aquela plantinha, depois de um processo, se formava esse papel. E ali, os egípcios, utilizavam para fazer as suas escritas. Em forma de desenho, de diagramas, os egípcios faziam as suas escritas. Então, o papiro era usado na antiguidade. E o povo de Deus também usaram o papiro para relatar o que Deus ia falando para eles. Agora também vamos ver um material que substituiu o papiro. Aqui nós temos uma foto do pergaminho. O pergaminho não era feito de planta. Ao contrário, o pergaminho era feito de pele de animais. Por exemplo, a cabra, o cordeiro, a ovelha e a vaca eram utilizadas suas peles para fazer o pergaminho. O pergaminho, ele poderia ser utilizado mais de uma vez. Vinha na pele, raspava ali o couro, a pele, e poderia ser escrito novamente. Agora, o papiro não, era escrito só uma vez, poderia enrolar como pergaminho, mas era só uma vez que poderia ser escrito no papiro. O pergaminho era caro também.
porque era dificultoso trabalhar com pergaminho, teria que trabalhar a pele para poder chegar no momento de poder escrever, mas durava muito mais. Às vezes as pessoas confundem o papiro com o pergaminho. O papiro veio antes, depois veio o pergaminho. O pergaminho surgiu no século II a.C., sabiam? E sabe de onde ele surgiu? Fala aqui. Foi desenvolvido na cidade de Pérgamo, cidade da Grécia, na Ásia Menor, a atual Turquia. Então, lá foi desenvolvido o pergaminho e foi o material usado para a escrita também, na onde o povo de Deus também escreveram a vontade de Deus através do papiro, do pergaminho, da pedra e muitos outros materiais. Crianças, já deu para vocês perceberem que a Bíblia foi escrita por homens, mas não qualquer homens. Homens que ouviram a voz de Deus, que tiveram um encontro com Deus. Eles relataram tudo para não se perder nada. Homens inspirados pela vontade e permissão de Deus de ser relatado tudo o que ouviram e aprenderam e viveram no decorrer da história. Portanto, a Bíblia contém a palavra de Deus, a história de um povo que ainda se encontra vivo nos nossos dias. E que povo é esse, Proceli? É a nação de Israel. Se vocês lerem as Escrituras, vai falar muito da nação de Israel e lá contém toda a palavra de Deus. Desde o início, da onde Deus criou todas as coisas, até os nossos dias. Tudo está nas Sagradas Escrituras. O futuro, o presente e o passado estão relatados nas Sagradas Escrituras. Como assim o futuro? Sim, as coisas que ainda irão acontecer já estão relatadas nas Sagradas Escrituras. Se vocês tiverem curiosidade, pergunte para o papai, para a mamãe ou para o pastor da sua igreja. Certamente, Deus inspirou homens para manter registrado não somente a história de um povo, mas toda a vontade de Deus para a gente, né? Lá temos relatado o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. A palavra de Deus, ela é completa e eu convido vocês a olharem, a lerem, a examinarem as Escrituras, a serem nobres como os bereanos. E quem eram os bereanos, Proceli? E por que eles eram nobres? Nós temos um relato nas Sagradas Escrituras, em Atos 17:11, que havia um povo mais nobres, eram os bereanos. A palavra de Deus nos fala que os bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a palavra de Deus de bom grado, com muito entusiasmo, e iam lá examinar nas Escrituras Sagradas se tudo que o apóstolo Paulo falava era verdade. Então, eles foram considerados mais nobres por receberem de bom grado a palavra de Deus e também por examinarem se tudo o que Paulo falava estava escrito nas Escrituras Sagradas. É um grande exemplo para nós. Tudo que nós ouvimos, seja de coleguinhas, de amigos ou de qualquer outra pessoa, devemos examinar, olhar, buscar se está realmente escrito assim nas Escrituras Sagradas, pois ela é a nossa única regra de fé. Vocês fazem isso? Quando a professora fala alguma coisa, vocês examinam lá nas Escrituras? Se fazem, parabéns! Se não fazem, a partir de hoje é importante para a gente não sermos enganados, tá bom? E sabe quem eram os bereanos? Os bereanos são habitantes da cidade de Bereia, por isso que eram chamados de bereanos, na antiga Grécia. Eles eram zelosos do estudo das Escrituras. Eles iam olhar se o que Paulo falava estava escrito nas Escrituras. Eu gosto de comparar as Escrituras Sagradas a uma bússola. Vocês já viram uma bússola? Sabe para que ela serve? Aqui está o desenho de uma bússola. Ela serve para direcionar
o Polo Norte. A Bíblia serve para direcionar o nosso caminho. Ela nos guia a um caminho de verdade, à vontade de Deus. Então, a bússola guia os marinheiros em alto mar e a palavra de Deus guia as nossas vidas para o caminho certo que devemos andar. Sem a bússola, o marinheiro ficaria perdido em noite escura em alto mar. Sem a palavra de Deus, nós também estaríamos perdidos. Não saberíamos o que fazer, não saberíamos o que era certo e errado, o que é pecado e o que é a vontade de Deus. Então o Senhor deixou escrito, inspirado por Ele, para fazermos tudo aquilo que Ele quer, que possamos seguir no caminho reto que nos levará à salvação. Então, vamos para o nosso momento da curiosidade da Bíblia. Anotem tudo, prestem atenção e depois pergunte para o papai, para a mamãe, para o pastor da sua igreja. Vamos ver quem mais acerta as curiosidades da Bíblia, tá certo? Primeira curiosidade. A Bíblia foi dividida em Antigo e Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Então, no passado, como nós já estudamos, era conhecida como Escrituras Sagradas. Com o passar do tempo, as Escrituras Sagradas se tornou um livro. Esse livro foi dividido em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento foi antes do nascimento de Jesus. Novo Testamento, após o nascimento de Jesus. Então, vocês sabiam dessa curiosidade? Que a Bíblia foi dividida em Novo e Antigo Testamento? Um exemplo de um escritor do Antigo Testamento é Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Palavra difícil, né? Sabe o que significa Pentateuco? É uma palavra, uma expressão grega, que significa 5 rolos ou livros. Então, Moisés escreveu os 5 livros que contém no Antigo Testamento. Você sabe quais são eles? Vamos lembrar? São muito fáceis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros foram escritos por Moisés no Antigo Testamento. E vamos falar de alguém no Novo Testamento? Sim, no Novo Testamento temos os Evangelhos, que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Escreveram os Evangelhos. Temos também o apóstolo Paulo, que escreveu muitas cartas direcionadas à Igreja de Deus. Então, essa curiosidade são escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá certo? Anotem aí. Então, já que vocês sabem que as Escrituras Sagradas é a Bíblia, gostaria de saber quem escreveu a Bíblia, ou seja, Escrituras Sagradas. Vocês sabem? Foram poucos, foram muitas pessoas? O que vocês acham? Fala para mim aí. Sabe, aproximadamente as Escrituras Sagradas foram escritas por 40 pessoas, 40 personagens aproximadamente, escreveram as Escrituras Sagradas. Vamos lembrar de alguns? Por exemplo, nós tivemos o rei Davi. Davi escreveu muito dos Salmos e ele era rei. Tivemos também profetas, por exemplo, Isaías, que leva o livro com o seu nome, Jeremias, que leva o livro com o seu nome. Tivemos um profeta também chamado Amós. Amós escreveu também as Escrituras Sagradas. Amós era pastor, ele também foi boiadeiro e ele cultivava figos. Então, era um homem do campo. Ele escreveu também as Escrituras Sagradas, uma parte dela.
É um livro que leva o seu nome também, Amós. Vocês já leram o livro de Amós? Ele é bem pequeno. Temos também pescadores que escreveram as escrituras. Temos também médico e alguns são desconhecidos por nós, mas sabemos que todos eles foram inspirados por Deus para relatar no livro aquilo que Deus queria para nós, né? Claro que todos os acontecimentos não foram relatados, mas aquilo que era mais importante, o Senhor deixou relatado para nós. Aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. A Pro também aprendeu. Pesquisando curiosidade para vocês, eu também aprendi. E vou falar para vocês o que eu aprendi. A palavra Bíblia vem do grego, tá? Bíblia, que significa rolo ou livros, tá certo? A palavra é derivada da antiga cidade Biblos, que ficava no atual Líbano. Líbano vocês já ouviram falar, né? Na costa do mar Mediterrâneo. Essa cidade era fornecedora oficial de produtos de papel para o mundo. Então, essa curiosidade a Pro também aprendeu. Vamos para a próxima? Agora eu gostaria que vocês me falassem em quantos idiomas ela foi escrita. Vocês sabem? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em aramaico e grego. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, foram escritas em 3 idiomas. Sabem quantos livros ela tem? Ela contém 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Bastante livros, né? Vocês sabiam que a Bíblia completa, nos dias de hoje, está traduzida em mais de 700 idiomas? E o Novo Testamento em 1.500 idiomas. Bastante, né? Ela foi o primeiro livro impresso do mundo. Também é o mais vendido do mundo. A cada ano, mais de 100 milhões de Bíblias são vendidas. E também agora, com a tecnologia, milhões são baixadas. Antigamente, nós não tínhamos a Bíblia do jeito que temos hoje, a facilidade de termos ela, né? Podemos baixar no celular, quem não sabe ler pode ouvir através do celular em áudio. Então, a palavra de Deus está bem acessível para ouvirmos, para escutarmos. Então, é muito fácil hoje, é só querer, né? Já que falamos que a Bíblia foi dividida em Antigo e Novo Testamento, em capítulos e versículos, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Então, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, como nós temos hoje. Nós temos a Bíblia dividida em Antigo e Novo Testamento, capítulos e versículos, tá certo? Então, olha a curiosidade. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia, em 1227, pelo inglês Stephen. Dividiu a Bíblia em capítulos. Então, esse inglês dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, em 1527, Robert dividiu em versículo e juntou o capítulo com o versículo, fazendo dela a Bíblia que conhecemos nos dias de hoje. Então, a primeira versão da Bíblia, Vulgata em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. Antes disso, não tinha uma Bíblia dividida em capítulo e versículo, mas em 1553 foi publicada a primeira Vulgata em francês, tá certo? Gostaram dessa curiosidade? Eu gostei bastante. Agora, para finalizarmos as nossas curiosidades a respeito da Bíblia do dia de hoje, porque tem muitas outras curiosidades, mas algumas que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma notícia muito triste a respeito da Bíblia para trazer para vocês. Triste? Por quê, Prossueli? Porque a Bíblia Sagrada é um livro
proibido. Em 2021 foi feita uma pesquisa e existia naquela época 22 países na onde você não pode ler a Bíblia, não pode ter um exemplar. E se por acaso você for pego com uma Bíblia nas mãos, vocês podem ser torturados, presos e, em casos extremos, até morto. Que tristeza, não é? Um livro tão abençoado de conduta humana, do bem da humanidade, é proibido em mais de 22 países, mesmo nos dias de hoje. Então, crianças, deu para perceber o quanto privilegiados somos. Somos livres para ouvir, ler e aprender a palavra de Deus. Somos muito privilegiados. Enquanto muitos querem ouvir e aprender e não podem, nós podemos e devemos transmitir a outros a palavra de Deus, tá certo? Então, foi esse estudo de hoje que eu preparei com muito carinho para vocês, Escrituras Sagradas. Espero que tenha acrescentado alguma coisa no coração de vocês, que vocês tenham aprendido algo novo, que possam transmitir para outras pessoas, tá certo? E eu vou ficando por aqui. No próximo sábado terá uma nova professora, um novo assunto a ser tratado aqui no canal Crescendo para Cristo. Deixo para vocês um grande abraço, que Deus abençoe a semana de vocês e que realmente seja uma semana de reflexão e aprendizado na palavra de Deus. Um grande beijo para vocês, que a paz esteja convosco e até uma próxima oportunidade.